Bom dia! Seja bem-vindo a mais um Café com Torá. Hoje, então, nós vamos dar continuidade ao capítulo 2 de Hilchot de Earth. Vamos falar sobre a halachá de número 4. Diz assim: deve-se cultivar o silêncio e se abster de falar, exceto com relação a assuntos de conhecimento ou coisas que são necessárias para o bem-estar físico. É dito que Rav, discípulo de nosso santo professor Rabi Yehuda Han-Nassi, nunca proferiu uma palavra vã em todos os seus dias, que é do que consiste a conversa da maioria das pessoas. Não se deve falar bastante, nem mesmo sobre assuntos envolvendo necessidades físicas. Acerca disso, nossos sábios nos ordenaram e disseram: quem quer que fala muito, traz pecado. Eles também disseram: não encontrei nada melhor para uma pessoa do que o silêncio. Semelhantemente, quando se fala de assuntos da Torá ou de conhecimento, as palavras devem ser breves, mas ricas em conteúdo. Isso é o que os sábios ordenaram com sua afirmação: deve-se sempre ensinar seus alunos com brevidade. Se, ao contrário, as palavras forem muitas e o conteúdo escasso, isso é tolice, conforme é dito, porque da muita ocupação vêm os sonhos e a voz do tolo da multidão de palavras. Isso em Koheleth, Eclesiastes 5:3. Meu comentário: vivemos em um mundo cada vez mais afogado em palavras. Palavras, palavras, palavras e mais palavras. Informação em cima de informação em cima de informação, de diversas mídias, tanto ouvindo quanto lendo palavras e mais palavras absolutamente vãs e vazias. Cada vez mais difícil para o ser humano não se afogar em meio às palavras. E é muito importante compreender aqui este traço de comportamento ao qual o Maimônides se refere e prestar atenção às recomendações dos nossos sábios para que possamos ter qualidade de vida. Primeira coisa é entender a diferença entre a palavra vã e a palavra rica. A palavra vã é aquela que não tem muito conteúdo, que não comunica grande coisa, que não está preocupada em realmente transmitir alguma coisa. A palavra rica em conteúdo é exatamente o contrário. E esse conteúdo pode ser conhecimento de qualquer natureza, inclusive conhecimento da Torá. Quando o Rambam Maimônides fala que não se deve perder tempo falando palavras vãs, ele não está querendo dizer que nós devemos ficar completamente calados em nossos relacionamentos, principalmente aqueles que têm dificuldade de se expressar, de expressar os seus sentimentos. Não, mas o que ele quer dizer é que as pessoas devem ser objetivas na maneira de fazer isso. Não há uma forma mais eficaz e rápida e poderosa de se destruir tudo o que você tem, a começar pelos seus relacionamentos pessoais, familiares, trabalho, etc., do que falar muito, do que falar, sem transmitir nenhum tipo de conteúdo, simplesmente pelo prazer de falar, de forma que as palavras sirvam como uma catarse dos seus sentimentos. Isso torna o convívio absolutamente insuportável e é muito importante que o ouvinte tenha cuidado para não fazer isso. E uma das receitas que existem para que a gente evite as palavras vãs é se preencher com conteúdo. Quanto mais conteúdo a gente tiver, não apenas conteúdo da Torá, não apenas um conteúdo que diz respeito à espiritualidade, mas o conteúdo de tudo. Quanto mais você investir, tanto na sua espiritualidade quanto na sua intelectualidade, mais conteúdo você terá para transmitir às pessoas e mais ricas serão as suas
palavras. Quanto mais coisas você tiver a comunicar, também, naturalmente, menos tempo você dedicará a cada uma delas especificamente. Se você só tem um conteúdo superficial ou o seu conteúdo é muito especializado num determinado assunto, o que vai acabar acontecendo é que você vai falar muito sobre aquela mesma coisa. Quando não há conteúdo, seja porque as pessoas não se preocupam em transmitir a qualidade que têm, mas simplesmente transmitir os seus sentimentos em forma de palavras sem conteúdo, então as palavras são extremamente nocivas. Aí nós temos a fala vazia. Se você não tem nada para dizer ou não quer dizer nada, então você vai acabar falando da vida do outro, reclamando sobre o outro, projetando sobre o outro todas as suas emoções negativas, todas as suas questões, etc, etc. E isso vai resultar em desastre. Depois você não vai entender por que as pessoas brigam com você, por que você arrumou confusão com o fulano, ou pior, vai culpar o fulano e não perceber que você está num ciclo de autodestruição. A gente deve tomar cuidado porque as palavras devem ser usadas para edificar tanto a nossa vida quanto a vida do próximo e não para destruir nem para serem um fim em si mesmas. Esse tipo de palavra deve ser evitado. Todas as pessoas, sem exceção, são capazes de transmitir conteúdo positivo. O Rambam Maimônides não está querendo dizer que a gente deve ser caladão. Afinal de contas, isso diz um pouco de respeito à sua personalidade, ao seu jeito de ser. Mas sim que você deve tomar cuidado com isso, não exagerar na dose de palavras e prestar atenção no conteúdo. Você é capaz de ser um veículo agregador, que transmita informação, que transmita conhecimento, mas para isso é preciso dedicar o seu tempo a se desenvolver enquanto ser humano. Parar com essa bobagem de ir atrás de conteúdo vazio, perder horas e horas na internet lendo sobre absolutamente nada, compartilhando conteúdo tolo, sem sentido, citações vazias em nome de filósofos que você sequer ouviu falar ou sequer sabe se realmente disseram aquilo. Não. Foque em coisas que realmente irão agregar a você como ser humano. E aí sim, certamente, só de obter essa vivência, essa experiência, processar essa experiência dentro de você, colocar nessa experiência a sua subjetividade, você já é capaz de pegar esse conteúdo digerido e transmitir para outra pessoa. E se você se dedicar também à Torá, se dedicar também a preencher a sua vida com as palavras do Eterno, você se aproximará também do caminho daqueles que temem ao Eterno e que transformam esse temor em algo positivo. Até amanhã, se o Eterno nos permitir, e uma ótima semana para todos vocês.